Bom, pessoal, estamos aqui de volta às nossas aulas e veremos agora a NR10, que é a norma regulamentadora que trata sobre segurança em instalações e serviço em eletricidade. É uma norma bastante extensa, né, com várias aplicações, muito voltado principalmente para o curso de vocês, né? Não que vocês vão trabalhar exatamente de forma direta com eletricidade, né, mas o serviço de vocês estará envolvido, né, com as instalações elétricas. Então a NR10, né, é a norma que estabelece os requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos de forma a garantir a saúde, a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direto ou indiretamente, interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. Certo? Esta NR se aplica às fases de geração, isso é muito importante, transmissão, distribuição, consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades, observando-se as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes, né, tais como as NBRs, e, na ausência ou omissão dessas, a normas internacionais cabíveis. Então, pessoal, a NR10, né, que é essa norma que vai tratar sobre os serviços envolvendo a eletricidade, vai prever, né, todas as premissas de segurança nas fases de geração, transmissão, distribuição e consumo, né, incluindo também projeto, construção, montagem, operação, manutenção e qualquer outro trabalho realizado, né, às proximidades das instalações elétricas. Das medidas de controle. Em todas as intervenções em instalações elétricas devem ser adotadas medidas preventivas de controle do risco elétrico e dos outros riscos adicionais. Nós temos aqueles riscos ambientais, né, que nós vimos, calor, ruído, poeira, vibração. Nós temos os agentes químicos, né? Nós temos os riscos biológicos também, mediante técnicas de análise de risco de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalho. Então, toda vez que, por exemplo, um eletricista, né, ou um técnico de manutenção vai realizar um trabalho voltado à eletricidade, ele deve fazer previamente, né, uma análise preliminar de risco, né, e através dessa análise preliminar de risco apontar quais são os riscos envolvidos naquela atividade, quais deverão ser as medidas de prevenção, né, tal como o uso de equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva, sinalização, certo? As medidas de controle adotadas devem integrar-se às demais iniciativas da empresa no âmbito da preservação da segurança, da saúde e do meio ambiente do trabalho. As empresas estão obrigadas a manter os esquemas unifilares atualizados das instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Então, olha só, pessoal, normalmente as instalações elétricas, né, tem lá os seus quadros de distribuição e comando, né? E esses quadros elétricos, eles devem possuir o que aqui na norma é dito como esquema unifilar, né? Isso para quê? Quem vai dar manutenção precisa conhecer o circuito, né? Onde que ele começa, onde termina, quais são as proteções que ali estão envolvidas, né? O que está sendo acionado, para que direção a corrente elétrica está sendo distribuída. Então, esses diagramas servem para auxiliar, né, quem vai dar manutenção na instalação elétrica. Então, é obrigação da empresa, né, manter esses esquemas unifilares atualizados, né, obviamente. O quadro ele pode passar por alguma manutenção, algum reparo, substituição de componentes, né, então ele deve ser atualizado. Os estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem construir e manter o prontuário das instalações elétricas, contendo, além do disposto no subitem 10.2.3, que é esse que eu acabei de falar para vocês,
a seguinte documentação, olha só: conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde implantadas relacionadas à STNR e descrição das medidas de controle existentes, né, tal como definição de cargas, horários de trabalho, definição de turnos, por exemplo, equipamentos de proteção utilizados, né, durante as atividades, equipamentos de proteção coletivas, equipamentos de sinalização, né, documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra a descarga atmosférica e aterramentos elétricos. Nós vamos ver, né, numa aula sequente, que as instalações elétricas devem ser dispostas, né, de proteção contra descargas atmosféricas, né, que são os SPDA, e o sistema de aterramento elétrico, né. E não só possuir, né, essas instalações, né, de aterramento e proteção contra a descarga atmosférica, mas também possuir inspeções periódicas, né, constatando a eficácia do sistema de proteção. Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental aplicáveis conforme determina a ANR. Então, olha só, pessoal, no caso, para quem trabalha com eletricidade, existem ferramentas e EPIs e EPCs específicos, né? Então, cabe, né, às empresas manter o seu prontuário com a especificação desses equipamentos, certo? Que eu quero que vocês entendam, né? Que, por exemplo, o eletricista ele vai usar, por exemplo, uma calça e camisa diferente de um mecânico, né? A calça e camisa do eletricista, ele tem uma resistência maior a chamas, né? Então, outro detalhe outro exemplo que eu posso passar para vocês, o eletricista ele vai trabalhar com uma bota sem biqueira de aço, diferente, por exemplo, de um mecânico, né, que trabalha com a bota com biqueira de aço. A do eletricista, se ela tiver a biqueira, né, ela vai ser de material isolante, por exemplo, PVC. Bom, o prontuário deve ser composto também por documentação comprobatória de qualificação, habilitação, capacitação e autorização dos trabalhadores e dos treinamentos realizados. Então, um eletricista, né, aquele que vai ser admitido na empresa, ele deve possuir uma certa qualificação, um curso, por exemplo, de eletrotécnica industrial, certo? Além dessa qualificação, ele deve ser habilitado, né, deve estar vinculado a algum conselho. Por exemplo, se ele é técnico em eletromecânica, ele vai estar habilitado junto ao CREA. Capacitação, né, se ele tiver algum curso de capacitação, seja ele fora ou dentro da empresa. Autorização dos trabalhadores, que é dada após os seus treinamentos de integração. E treinamentos complementares realizados, né? Por exemplo, o treinamento de trabalho em altura, né? NR35. Deve compor o prontuário também, né, resultado dos testes de isolação elétrica realizados em equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, pessoal, imagina que quem vai trabalhar na área de eletricidade deve ter EPIs, né, isolantes, tal como luva, vara de manobra para abertura e fechamento de chaves, né, todos esses EPIs específicos para trabalho na área de eletricidade devem possuir uma certa isolação elétrica, e essa isolação ela deve ser constatada através de testes, né, testes de isolação, e o resultado desses testes, né, devem estar previstos no prontuário aqui dessas empresas, né, que trabalham com carga instalada superior a 75 kW. Certificado dos equipamentos e materiais elétricos em áreas classificadas, relatório técnico das inspeções atualizadas com recomendações, cronogramas de adequações, contemplando as alíneas, né, A e F, né, desse próprio item aí. Bom, outro detalhe que eu posso passar para vocês aqui sobre as medidas de proteção coletiva. Olha só, em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstas e adotadas prioritariamente
medidas de proteção coletivas aplicáveis mediante procedimentos às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. Essas medidas de proteção coletiva podem ser, por exemplo, isolar a área onde o serviço será executado, sinalizar, instruir quem vai passar por ali, E esses são dois bons exemplos, de medidas de proteção coletiva. As medidas de proteção coletiva compreendem prioritariamente a desenergização, então eu devo desligar, a instalação elétrica, e na sua impossibilidade o emprego de tensão de segurança. Na impossibilidade de implementação do estabelecido no subitem 10.2.8.2, devem ser utilizadas outras medidas de proteções coletivas, tal como, isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação e bloqueio do religamento automático. Todas essas, então, serão, além da desenergização, medidas de proteção coletiva. O aterramento das instalações elétricas deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na sua ausência, atender a normas internacionais vigentes. Então, sistemas de aterramento estão dispostos com as premissas da NBR 5410, certo? Lá nós vamos ter o valor mínimo das resistências de aterramento. Medidas de proteção individual. Nos trabalhos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletiva forem tecnicamente inviáveis ou insuficientes para controlar os riscos, devem ser adotados equipamentos de proteção individual específicos e adequados às atividades desenvolvidas, em atendimento ao disposto da NR6. Olha só, as vestimentas de trabalho devem ser adequadas às atividades, Por exemplo, como eu falei para vocês, a calça e camisa do eletricista é uma calça e camisa, com tecido especial, com maior resistência, a chamas, devendo contemplar a condutibilidade, a inflamabilidade e influências eletromagnéticas. É vedado o uso de adornos, olha só, pessoal, é proibido, então, quem trabalha na área de eletricidade utilizar, por exemplo, durante o trabalho, relógio, pulseira, brinco, aliança, Então, é vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades. Da segurança, aí nós vamos ter aqui, nessa mesma norma, alguns parâmetros, por exemplo, para segurança em projetos, tá? Algumas premissas aqui para os projetistas das instalações elétricas. Não é o foco nosso. Nós vamos ter algumas premissas aqui para segurança na construção, montagem, operação e manutenção. E vamos ter também segurança em instalações elétricas desenergizadas. Olha só, no momento da manutenção, por exemplo, qual é o procedimento que todo eletricista, ou técnico de manutenção deve seguir? Seccionamento da instalação. O seccionamento, pessoal, é o desligar, Eu vou lá e abro a chave, desligo o circuito. Impedimento de reenergização. O que é isso? O bloqueio, Por exemplo, eu vou lá, desligo o disjuntor e coloco ali um bloqueio, um lacre, certo? Constatação de ausência de tensão, utilizando o voltímetro. Instalação de aterramento temporário, com equipotencialização dos condutores dos circuitos. Então, aquela parte lá que ficou desenergizada, ela deve ser aterrada, ou seja, eu vou ligar aquele condutor diretamente à terra. Para quê, professor? Suponhamos que haja uma reenergização acidental. Então, com a parte lá da minha instalação aterrada, o que vai acontecer é que de imediato, aquele disjuntor que estiver instalado ali, ele vai abrir e vai impedir que a instalação fique energizada. Bom, item proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Então, se existe ali, após o desligamento da minha instalação elétrica, eu tiver ali alguma parte viva, eu faço o seu isolamento.
instalação da sinalização de impedimento de reenergização, né, utilizando as placas. O estado de instalação desenergizada deve ser mantido até autorização para reenergização, devendo ser reenergizada respeitando a sequência de procedimento abaixo. Então, olha só, retirada das ferramentas, utensílios e equipamentos, terminou o serviço, né, são retirados as ferramentas, os utensílios e equipamentos. Retirada da zona controlada de todos os trabalhadores não envolvidos no processo de reenergização. Remoção do aterramento temporário, da ecopotencialização e das proteções adicionais. Remoção da sinalização de impedimento de reenergização. Destravamento, se houver, e religação dos dispositivos de seccionamento. Nós temos aqui alguns parâmetros para segurança em instalações elétricas energizadas, né, que são as redes vivas. Trabalhos envolvendo alta tensão, que é comum, né, nas nossas cidades aqui, as redes de 13,8 kV, né? Habilitação, qualificação, capacitação e autorização dos trabalhadores. Então a gente tem alguns parâmetros aqui para esta capacitação dos trabalhadores. Proteção contra incêndio e explosão. E sinalização de segurança. Procedimentos de trabalho, né? Situação de emergência e responsabilidades. No final nós vamos ter aqui um glossário, né, para descrição de alguns termos técnicos utilizados. Na sequência nós vamos ver aqui, né, uma forma mais clara de ver tudo isso que eu falei aqui através das instalações elétricas. Um detalhe para vocês, pessoal, é uma norma bem abrangente, a NR10, assim como todas as outras normas, possui alguns termos técnicos, né, que às vezes deixa a gente meio perdido, mas oriento vocês, né, a dar uma lida nessa norma, e qualquer dúvida a gente já vê no nosso encontro online. Então, até a nossa próxima aula, a gente segue aí com as instalações elétricas.